Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, ou leitura orante, com o texto de Mateus 19, de 23 até o final. Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos garanto que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos se espantaram e disseram: Então quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse: E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que teremos? Jesus respondeu: Eu vos asseguro, quando todas as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vós que me seguistes, também vos assentarão em 12 tronos para governar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto é a continuação do texto que nós orávamos ontem, daquele homem rico que veio procurar Jesus perguntando o que deveria fazer para entrar no reino de Deus. E nós sabemos que quando Jesus disse: se desapegue dos seus bens, pense também nos pobres, pense nos necessitados. E aí ele saiu entristecido, porque amava muito mais os seus bens, a sua riqueza, do que ao próprio Deus. Até os mandamentos que ele disse que observava era muito mais por orgulho, muito mais por medo, muito mais por obrigação e não por amor. Porque quando foi proposto a ele que pensasse também no necessitado, de que com aquela fortuna que ele tinha, que não precisaria de tudo, porque também não ajudar os necessitados, ele vai embora. A continuação agora, Jesus diz: dificilmente uma pessoa rica, e aqui o rico não é apenas o possuidor de muitos bens, mas aquele que é apegado aos seus bens, aquele que põe nos seus bens a sua confiança, que põe nos seus bens a sua segurança, na sua conta bancária, no seu patrimônio. E Jesus vai dizer: dificilmente alguém que tenha muito dinheiro vai entrar no reino dos céus. Jesus está mostrando aqui que eles precisavam mudar a mentalidade de que tudo o que tinham era graça de Deus, mas que aquilo que se tem a mais do que o necessário, ou às vezes até com sacrifício, precisa se ajudar, começando em casa, mas não só os de casa. Precisa se desapegar para ajudar a todo necessitado. E Jesus diz mais: aos homens é impossível a salvação. Ou seja, ninguém por si só é salvo. Só há um meio de salvação, de redenção. É seguir a Jesus Cristo. É se render ao Evangelho de Jesus. E amar a Deus acima de tudo. E coisa linda que Jesus disse para os discípulos, mas que nós vamos tomar para nós também.
quando ele disse: toda essa graça, toda a bênção, prestem atenção, muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. Ou seja, toda aquela glória reservada para os seguidores de Jesus não ficou somente há 2000 anos atrás. Essa glória do reino eterno, do reino dos céus, onde nós viveremos com a graça de Deus toda a eternidade, ela é não só para os seus primeiros discípulos, mas para todo aquele que hoje for seu discípulo. Ele termina o evangelho de hoje dizendo: muitos dos primeiros, ou seja, os judeus, porque achavam que eram descendentes de Abraão, porque foi aquele povo onde veio a revelação divina, eles pensavam que tinham a primazia. E Jesus disse: muitos desses serão os últimos. E muitos últimos, ou seja, aqueles que ouvirão a minha palavra, que me seguirão muito tempo depois, que foram os últimos, esses serão também, poderão ser dos primeiros. E isso é o que nós desejamos. Nós que conhecemos Jesus Cristo 2000 anos depois daqueles seus discípulos e daquele povo judeu, nós que conhecemos Jesus Cristo agora, depois de 2000 anos, nós podemos, sim, também ter a primazia. E o que é necessário para nós termos a primazia, para sermos dos primeiros? Nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, não sermos apegados. Jesus começa dizendo o evangelho de hoje: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas Jesus diz que não entrará. Pode sim, desde que a riqueza que ele tem, o patrimônio, todos os bens, ele também seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que vê o necessitado e ajuda, que não fica fechado em si mesmo, que não faz dos seus bens a sua segurança, porque é um engano muito grande. Jesus diz claramente hoje: aos homens é impossível se salvar sozinho. Só há um Redentor, só há um Salvador para toda a humanidade, Jesus Cristo. E se nós acolhermos hoje Jesus Cristo, e como é que nós acolhemos Jesus Cristo? Com a sua palavra, procurando conhecer a sua palavra, e pondo em prática. Por isso que nós terminamos a proclamação do Evangelho dizendo palavra da salvação. Ou seja, procuremos viver essa palavra e estamos no caminho da salvação. A nossa participação é a nossa rendição ao senhorio de Jesus, a sua palavra. Palavra essa que nos foi dada pela igreja. Jesus funda uma igreja e através da igreja nós recebemos o conhecimento de Jesus, nós recebemos a palavra de Jesus, a palavra da salvação. Por isso que é importante a nossa participação na igreja, porque ela que nos revela os mistérios da salvação. É ela a reveladora desses mistérios, porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E agora, que compromisso nós fazemos? Vamos nos comprometer a não sermos apegados, a não pôr confiança nos nossos bens, nem no nosso patrimônio. Vamos pôr toda a nossa confiança no Senhor. Vamos nos abandonar na mão dEle e nos deixarmos totalmente ser envolvidos por Ele. Façamos esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.